paz de Jesus estejam com você, meu irmão, minha irmã. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar de um grande homem, um homem que representa muito para a nossa Igreja Católica, para a nossa fé católica. Hoje vamos falar de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, um homem que nasceu no dia 5/7 de 1182, por volta do século XIII. Seu nome de batismo, Giovanni di Pietro de Bernardone. É interessante que ele nasce e é batizado com esse nome, mas o seu pai estava viajando e quando o seu pai retorna para a Itália, ele estava na França, quando ele retorna para a Itália ele muda, porque ele gostava muito da França, ele gostava muito do nome França, e ele muda o nome de Giovanni para Francisco. Esse menino cresce e vai para as melhores escolas. Seu pai tinha um poder aquisitivo muito grande, era uma pessoa, um homem de posses, tinha um comércio, vendia ali as suas mercadorias. E Francisco então teve uma vida tranquila. Francisco teve uma vida muito tranquila, estudou nas melhores escolas, era um menino muito inquieto, sempre buscando coisas novas. E ele cresce dentro desse conforto ali no seio da sua família. A sua mãe, uma mulher muito religiosa, muito católica, sempre levava Francisco para a igreja, juntamente com o seu pai. E numa determinada oportunidade, por volta de 1197, morre o imperador romano, Henrique VI, que comandava, que era o grande senhor ali da Itália, daquela região. E como seu filho, o filho de Henrique VI, tinha só 2 anos, não tinha ninguém ali da sua família para assumir o trono. Então começa ali uma grande batalha daqueles senhores que tinham posses para poder tomar o trono, para poder tomar o trono de Henrique VI. E nessa oportunidade também Francisco, que era um menino que já na sua idade de jovem, um menino muito festeiro, como o pai tinha condição, ele saía com seus amigos, se esbaldava nas festas, bebia, varava a noite, muitas vezes bebendo com os amigos ali, realmente festando, vivendo o que a juventude daquela época vivia, que não é muito diferente hoje da nossa. Mas aquilo não saciava o coração de Francisco. E o pessoal começa a ir para as guerras, e ele também é convocado, e ele sente no seu coração, porque ali, aquela vida que ele tinha já não o preenchia, ele tinha necessidade de estar buscando algo diferente, que preenchesse o seu coração. E ele vai, se coloca à disposição do exército, vai para a guerra como cavaleiro, só que ele é preso, ele fracassa nessa guerra e ele fica um tempo preso. E ele convive lá com algumas pessoas, com alguns homens, naquela prisão, sofrendo, ele que tinha tudo e naquela oportunidade se vê como uma pessoa sem nada, sem a sua liberdade, sem as suas comidas, sem o seu conforto, a sua cama, ele é maltratado, ele é torturado. Mas aí seu pai, com muito custo, pega suas economias, vai lá e consegue libertá-lo. Quando ele volta para a sua casa, é interessante que ele já tinha vivido os prazeres da vida, os prazeres da carne, tinha ido para a guerra, mas aquilo tudo ainda não saciava o coração de Francisco. E ele sai porque ele morava, como o pai tinha posses, como o pai tinha condições financeiras, ele morava ali no centro, juntamente com as outras pessoas ricas daquela região. Ele não ia ali para as periferias, ele não tinha contato com as periferias, e quando ele retorna daquela prisão, ele começa a sair um pouco do centro, começa a ir para as regiões periféricas, conhecer um pouco mais ali aquelas regiões próximas da onde ele morava. Ele começa a ter contato com os pobres, com as pessoas menos favorecidas, e naquela região tinha algumas pessoas com lepra. E naquela época as pessoas com lepra eram as pessoas menosprezadas, eram as pessoas desprezadas pela sociedade. As pessoas não queriam nem chegar perto, quando ia dar uma esmola, ia dar uma comida, ia dar um alimento, deixava meio de longe, com medo, com receio de pegar a lepra, que era uma doença sem cura, que a pessoa sofria muito. E Francisco começa a andar ali na periferia. E numa determinada oportunidade passa por um leproso, não nota ele, mas aí quando passa, o leproso ele não tinha muito, os leprosos não conversavam com as pessoas, então eles tinham um sininho e balançava aquele sininho para dizer que eles tinham a lepra, que eles necessitavam de esmola, de ajuda para poder continuar ali sobrevivendo. E Francisco ouve, já tinha passado por aquele homem, ouve aquele sininho, Francisco volta.
Quando Francisco volta, Francisco olha nos olhos daquele homem e dá um abraço. Isso, para aquela oportunidade, era algo assim que a sociedade não queria. Por quê? Porque não tinha cura aquela doença, as pessoas deixavam os leprosos de lado, passavam muito longe, e aquilo que Francisco fez, aquela atitude, deixou o povo ali que passava naquele momento na rua, deixou o povo meio apreensivo. Mas o que está acontecendo? Mas naquele abraço, Francisco descobre no seu coração uma alegria muito grande. Francisco abraça aquele homem, até o homem fica surpreso, porque não estava acostumado, não estava habituado a receber abraços, recebia desprezo, ficava isolado, ficava excluído da sociedade. E Francisco vai e abraça aquele homem. Mas muito mais para o homem que recebeu o abraço, Francisco também é abraçado naquela oportunidade. O seu coração é abraçado naquela oportunidade. E Francisco volta, ajuda aquele homem ali e volta para a sua casa. Mas aquilo ainda faltava algo para Francisco. E Francisco começa, ao invés dele ir naquelas grandes igrejas, próximo da sua casa, ali nas catedrais, ele começa nas capelas, nas igrejas mais simples, das regiões um pouco mais humildes, um pouco menos favorecidas. E numa determinada oportunidade ele está lá rezando, pedindo para que Deus iluminasse seu coração. Ele pede: o que queres de mim? Na capela de São Damião, e ele olha, tem um crucifixo na parede, e ele começa a falar, ele começa a rezar, e vem uma voz ali, ele não sabe de onde que vem, e vem e pede para que ele reconstrua a sua casa. E ele olha ao seu redor, vê se tem alguém por ali, mas não tem ninguém por ali. Ele olha de novo e aquela voz vai dando uma intensidade no seu coração que o incomoda. Reconstrua a minha igreja. E ele olha ao redor, vê aquela capelinha simples, ele toda esfarelando, toda já simplesinha, já em ruínas. Aí ele sente no coração dele, interpreta naquele momento que Deus está pedindo para que ele reconstrua materialmente a igreja. E ele pega um carrinho e sai pedindo pedras, porque naquele tempo as igrejas eram feitas de pedras. E ele sai pedindo pedra, enche os carrinhos, vai lá e o pessoal olha. E alguns começam a ajudar, mas a sua família, em especial o seu pai, começa a se incomodar com aquilo. Porque seu pai, um homem de posses, um homem de dinheiro, vê o filho ali ajudando, vê o filho ali vivendo uma vida um pouco mais humilde, o seu pai começa a se incomodar. E Francisco vai, reconstrói aquela capela, e as pessoas começam a ajudar, ele começa a pedir esmola ali para que fosse reconstruído, e ele reconstrói mais uma outra capela, reconstrói uma outra capela, reconstrói 3 capelas. E seu pai se incomoda com aquilo, porque seu pai quer que ele trabalhe com ele, porque Francisco era um homem muito despojado, de fácil contato com as pessoas, agradava facilmente as pessoas, tinha um carisma muito grande, então era um bom vendedor, era um ótimo vendedor, trabalhou com o seu pai. E seu pai começa a se incomodar com aquilo, porque seu pai quer que ele fique ali trabalhando, quer que ele siga ali tomando posse das empresas, das lojas do seu pai, porque ele é o herdeiro de toda aquela riqueza que seu pai tinha. Mas Francisco não quer aquilo, em alguns momentos ele tem atrito com o pai, ele pega e tira a sua roupa e se despoja daquilo ali, e sai e vai... quando acontece esse fato, ele vai numa daquelas igrejas a qual ele ajudou a reconstruir, fazendo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas aí ele começa a rezar numa daquelas capelas, e aí Deus fala muito forte no coração dele, e nessa oportunidade a qual ele vai reconstruindo as capelas, Deus também vai reconstruindo o coração daquele homem. Enquanto ele colocava cada tijolinho que ele colocava, cada pedra que ele colocava para a reconstrução das capelas, também Deus ia reconstruir no seu coração a sua vida. E ele vai para uma capela e começa, porque ele já tinha reconstruído, mas aquilo ali parece que não era ainda o que Deus queria dele, ele sente isso no seu coração, e ele começa a olhar para o crucifixo lá na parede e começa a rezar, começa a pedir: Deus, o que queres de mim? Senhor, o que queres da minha vida? E Deus, aí ele começa a entender que a reconstrução dessa igreja não era só uma reconstrução material,
e sim era uma reconstrução diferente. Deus coloca no coração dele que não era uma reconstrução simplesmente material, era uma reconstrução de pessoas, de igreja em família. E Francisco entende isso. E ele começa ali, ele retorna para as periferias e começa com mais intensidade a ajudar os pobres, porque ele está perto dos pobres, aquilo agradava, aquilo deixava seu coração mais alegre. E ele começa, e aí os amigos, aquelas pessoas que bebiam com ele, também começam a se perguntarem, mas qual que é a alegria que Francisco encontra em estar ajudando essas pessoas? E essa curiosidade leva seus amigos, leva aquelas pessoas a também ir atrás de Francisco, a também tentar entender e tentar buscar essa alegria que ele encontra nas pessoas. E Francisco vai, e as pessoas começam a segui-lo. E aí ele sente no coração dele, numa determinada oportunidade, ele está numa celebração e ouve o Evangelho. E o Evangelho fala de você ir, de você pregar o Evangelho, de você se despojar dos seus bens materiais. Ele já havia deixado isso um pouco de lado. E ele começa isso e vem com bastante intensidade no coração dele esse desejo de estar com os menos favorecidos. E as pessoas começam a ver aquela alegria no coração dele e começam a segui-lo. E aquilo vai tomando uma proporção. E ele sente a necessidade de criar uma fraternidade, uma das primeiras, se não a primeira fraternidade, aquela fraternidade para ajudar as pessoas. E ele faz um regimento interno ali, onde as pessoas, aqueles que quisessem fazer aquele trabalho, teria que se despojar, teria que abrir mão de toda aquela riqueza que seus pais tinham e seguir uma vida de humildade, porque era esse o exemplo que Cristo trouxe no coração dele, de humildade, de simplicidade, de despojamento. E as pessoas vão, e como aquilo vai tomando uma intensidade, uma grandiosidade, se faz necessário se organizar. E ele faz o seu regimento ali e vai até o Papa, e o Papa a princípio vê o regimento dele e não permite que ele crie a fraternidade, e ele retorna. E o Papa começa a ter sonhos, Deus começa a falar no coração do Papa com relação àquela fraternidade. E o Papa pede para que os guardas ali, para aquelas pessoas que ficavam ali, que trabalhavam com ele, pede para que vá atrás de Francisco. Ele vai atrás de Francisco e traz Francisco. Quando Francisco chega diante do Papa, o Papa fala que teve sonhos com Francisco. Deus tocou no coração e o Papa permite, dá o aval para que ele crie aquela fraternidade. Então, em 1208, ele tem a autorização do Papa para fundar a Irmandade. E ele funda essa Irmandade, só que ele não fica simplesmente na Irmandade, ele cria e os seus irmãos ali começam e vão fazendo aquele trabalho, mas ele sabe que ele precisa sair, ele precisa pregar o Evangelho. E ele vai e leva alguns irmãos com ele naquela viagem de peregrinação para falar de Deus não só para aquela comunidade, mas para todo aquele país, toda aquela região. E seus irmãos começam a morrer, porque chegam em algumas regiões onde o cristianismo é tido como algo que aquelas pessoas não gostam, e aí alguns irmãos que estavam com ele, eles são mortos por não quererem negar o Evangelho. As pessoas pedem, negue, eles não negam, eles são mortos. Francisco também é preso mais uma vez, e nessa oportunidade eles botam fogo e falam para ele se realmente seu Deus te protege, que você atravessa as brasas. E ele vai, atravessa e sai do outro lado com os seus pés intactos. E aí ele é liberado dessa prisão, ele é liberado e volta para casa. E quando ele volta, ele encontra ali todos os seus irmãos, meio que alguns já mudaram o regimento, outros queriam fazer de uma outra forma. E nessa oportunidade, ele pega e se isola, ele vai para um lugar retirado. Francisco também tinha muito contato e gostava muito dos animais. Francisco tinha
um carinho pelos animais, porque ele falava que tudo aquilo que Deus criou tinha uma importância relevante para a vida das pessoas. Ele falava que a terra era mãe, porque provia os mantimentos, o alimento para as pessoas. E os animais eram seus irmãos. Chamava a lua de irmã, chamava o sol de irmão. E Francisco, ele muda toda a história daquela região com seu testemunho, ele muda toda a história daquele povo com seu testemunho. Muitas pessoas foram convertidas pelo sim de Francisco, pelo despojamento de Francisco. Ele muda toda a sua história, ele muda toda a sua realidade para viver simplesmente ali do amor, da providência de Deus. E ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele em oração, numa determinada oportunidade no mato, ele em oração desce um anjo, um querubim, sobre ele com uma cruz na mão. E ele ali com bastante intimidade, porque ele queria viver, ele queria sempre mais essa intimidade com Deus. E começa no seu corpo as chagas de Cristo, nas suas mãos, no seu pé, no seu peito. E ele fica 2 anos com essas chagas, sofrendo, mas um sofrimento que não deixava ele triste, não deixava ele chateado, um sofrimento que trazia alegria para o coração, porque ele sabia que aquele sofrimento ali era algo que aproximava ele de Deus. Tem 3 momentos interessantes na vida de Francisco. O primeiro, quando ele encontra Deus naquele leproso. O segundo, quando ele encontra Cristo naquela cruz. E o terceiro, quando ele vivencia Deus no Evangelho e o segue. Meu amado, eu não sei de que forma que você quer ou de que forma que você pretende entregar a Cristo, mas que você tenha Francisco como um exemplo de vida, um exemplo de amor pela palavra, de amor pelo Evangelho. E ele deixa uma oração que nos aproxima de Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Meu amado, esse homem chamado Francisco, que faleceu aos 44 anos, faleceu e quando ele, nos seus últimos momentos ali, ele pedia para que o pessoal tirasse a sua roupa, porque ele não queria, da mesma forma que ele veio ao mundo, ele queria partir. 2 anos após seu falecimento, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX. São Francisco de Assis, ele é conhecido como protetor dos animais. Ele amava os animais, amava estar na presença ali dos animais. Na igreja de São Francisco de Assis, na Itália, inaugurada em 1256, estão guardados seus restos mortais. Francisco de Assis, ele veio desse mundo e fez a diferença. Que você tenha, meu irmão, minha irmã, que você tenha Francisco como exemplo, como um exemplo a ser seguido, pois ele buscou com toda a intensidade do seu coração, esse Deus. Não importa como está a sua vida hoje, o que importa é a sua decisão de hoje em diante. São Francisco de Assis, um grande homem da Igreja Católica, que a paz de Jesus fique contigo, esteja com você. Salve Maria Imaculada, meu irmão.